Graças e paz, queridos, amém. Que saudade de vocês. Que saudade de estar neste lugar. Queridos, o mês de maio no altar do Senhor sempre foi um mês muito especial para mim. No dia 12 de maio de 2015, eu estava subindo neste altar pela primeira vez. E há 5 anos atrás, alguém plantou uma semente bendita na minha vida e me fez estar aqui. E isso me levou a fazer algo que eu nunca fosse, no meu coração nunca tinha vindo o desejo de estar aqui. Mas alguém plantou uma semente bendita e hoje, queridos, se eu pudesse estar todos os dias no altar do Senhor, eu estaria. E como é bom nós sabermos que o próprio Deus nos proporciona essas coisas. Há 5 anos atrás eu estava pregando aqui 2 gerações e uma escolha. 2 gerações e uma escolha. E naquele momento nós entendemos quem nós precisávamos escolher. E hoje eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos do 35 ao 39. Hoje nós vamos falar de um assunto que você conhece muito bem, João 4, do versículo 35 ao 39. Nós vamos falar sobre um princípio que todos nós já ouvimos falar. Nós vamos falar hoje sobre semeadura e ceifa. Queridos, todos nós já ouvimos em algum momento alguém falar sobre para colher é preciso plantar. Mas hoje eu trouxe um tema um tanto desafiador, para que você possa entender o quanto é importante esse princípio. O tema o Ministério Multiforme já vai colocar o tema aqui. E nós vamos ler o tema da palavra de hoje, amém? E o tema da palavra de hoje é: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Uau, que desafio! Como falar de semeadura em ceifa a partir de um dito popular que diz: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Como nós vamos falar de um princípio que desde o início está presente em nossas vidas, desde Adão. Quando Adão ele cai, quando o homem cai, Deus diz a Adão em Gênesis, no capítulo 3, nos versículos 18 e 19, Deus diz: Adão, a partir de agora, tu só vai comer do suor do teu trabalho. Então tu vai plantar e a partir do que tu semear, tu vai se alimentar. Em Gálatas, o apóstolo Paulo, ao escrever aquela igreja, Paulo diz assim: de Deus não se zomba. Gálatas 6, versículos 7 e 8. O que você plantar, isso você semeará. Mas como nós vamos trazer estas palavras para um tema como esse? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. E eu quero convidar você agora para nós lermos a palavra do Senhor. O que está escrito em João 4, a partir do versículo 35, acompanhe comigo em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: não dizeis vós, ainda 4 meses e então virá a colheita. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros homens trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou. E ele me disse tudo o que tenho feito. Nós vamos basear a nossa palavra justamente no versículo 37. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Feche seus olhos aí em nome de Jesus, vamos orar. Pai, Deus de amor, Deus de graça, que nos faz, ó Deus, estarmos mais uma vez, Senhor, prostrados diante de Ti. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que penetra, Deus, no mais fundo do nosso ser,
que tem a capacidade, ó Deus, de separar a junta e medula, que tem a capacidade de separar alma e espírito. Ah, Deus, fala aos nossos corações. Fala, Deus, nos dá, Senhor, mais uma vez entendimento, sensibilidade espiritual, para entendermos tudo aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Deus, muito obrigado por tudo, porque Teu Senhor é o poder, o reino e a glória para sempre. Aleluia. Então, queridos, aqui nós temos um paradoxo. Agora nós vamos agora comparar duas coisas. Primeiro, nós aprendemos que tudo que nós plantamos, nós colhemos. No versículo 37, nós lemos que nisto é verdadeiro. Um é o que semeia, o outro é o que ceifa. E eu quero dizer a você nesta noite uma coisa que talvez você já tenha ouvido, mas talvez nunca tenha pensado sobre isso. Nós colhemos tudo aquilo que outras pessoas plantaram. Talvez você não tenha notado nunca isso, mas nós vivemos isso o tempo todo. Grande parte do que nós somos, nós colhemos a partir do que outras pessoas plantaram. Vamos trazer isso para a nossa vida secular. A sua fama, a sua boa fama enquanto seus familiares, por exemplo. Você hoje pode ser reconhecido no seu lugar porque os seus avós foram reconhecidos, porque os seus pais são reconhecidos. Nós temos alguns exemplos aqui nesta noite no culto e eu tenho certeza que você está lembrando aí. Porque, por exemplo, quem não conhece os avós do João Pedro, por exemplo, o seu Paulo dos Santos, mais popular como Paulo Boca Mole, e todas as pessoas que ao olhar para o João Pedro lembram dos seus avós. Então ele colhe aquilo que foi plantado pelos seus avós no passado. Quem não lembra também do saudoso seu Toinho, que nós chamávamos de seu Toinho Gordo, avô do Eduardo Lucas? Quem não lembra? Uma pessoa ilustre, alguém que viveu muito tempo sobre este lugar, que plantou sementes neste lugar, e que hoje o Eduardo colhe. Ele era dono do terreno em que a igreja hoje está fundada, por exemplo. Então quem não lembra disso, o Eduardo hoje pode colher parte desses frutos. Então, queridos, nós somos fruto do que outras pessoas plantaram. Seja bom ou seja ruim, e nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, nós estamos aqui para quebrar justamente aquilo que não é bom, ou para perpetuar aquilo que foi bom em nossas vidas. A semente bendita que foi plantada precisa ser perpetuada, e a semente que foi plantada de forma negativa, nós precisamos quebrar em nome de Jesus. Nós precisamos romper com ela em nome de Jesus. E nós fomos escolhidos para isso, queridos. Então nós colhemos o que plantamos. Nós podemos trazer para outros exemplos, como as enfermidades. Você nem eu plantamos pandemia, mas nós estamos vivendo a pandemia. Nós estamos colhendo fruto da desobediência humana, da desobediência do homem. E tantos outros vírus que surgiram no século passado. Outro exemplo é esse sistema político atual. Nem eu nem você plantou isso aqui. Isso surgiu lá no ano de 1889. Então não é minha culpa, não é sua culpa, mas nós colhemos aquilo que outras pessoas plantaram. E com isso surge a primeira pergunta, o primeiro questionamento, porque foi assim que eu fiquei. Deus, se eu sou fruto da semeadura de alguém, se eu colho os frutos da semeadura de outra pessoa, o que eu preciso fazer para parar com isso? Para quebrar isso? E Deus foi claro. E Deus foi assim, quando eu li a palavra não veio outra coisa. Queridos, para você parar de colher aquilo que você não semeou, você precisa semear. Você precisa semear. Quando você está semeando, você para de colher aquilo que as outras pessoas semearam. Para de colher aquilo que outras pessoas semearam e passa a colher aquilo que você semeou, porque Deus é justo. E aquilo que você plantou, você vai colher em nome de Jesus. Então, queridos, nós entendemos que nós precisamos semear. Nós precisamos semear para que a colheita, quando ela venha, ela seja aquilo que nós plantamos. Queridos, como essa palavra é forte. A colheita na família, nós vamos entender também, trazendo isso para o princípio. Como eu falei, nós somos frutos dos nossos antepassados. Projeta para mim, por favor, Êxodo 34.
Deus, quando Ele entregou, falando com Moisés, Ele nos ensinou algo que precisa ser estudado por cada um de nós, por todos os cristãos. Êxodo 34, a partir do versículo 7, traz uma verdade muito forte. E ele diz assim: o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta ao culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Queridos, como esse texto é forte, e quando a gente traz essa colheita para dentro da nossa família, como nós nos sentimos pressionados no sentido bom, de podermos continuar semeando para que essa colheita que antes era maldita, ela passe a ser agora uma colheita bendita dentro das nossas famílias. Queridos, nós precisamos entender em nome de Jesus, que Deus, Ele nos chamou, Jesus, Ele foi à cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos quebrar tudo aquilo que foi plantado por outras pessoas que viessem atingir a minha e a sua vida. Muitos agora podem estar se perguntando: Ele visita o pecado nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas no início do versículo Ele nos ensina algo muito precioso. E Ele diz assim que Ele guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Queridos, nós entendemos que mesmo que outros tenham pecado antes de nós, se nós nos entregarmos a Ele, Ele vai fazer com que o pecado que foi dado por nós pela hereditariedade seja quebrado e nós sejamos livres dessa maldição. Queridos, isso é tão forte. Isso é tão forte que hoje, Deus, Ele é maravilhoso. Eu não sabia dessa história. Mas hoje, enquanto cheguei na igreja às 17 horas, a minha mãe passou aqui na porta da igreja. E ela, do nada, me contou uma história que ela não sabia o que eu iria ministrar. Mas hoje eu fiquei sabendo que eu sou fruto da semeadura da minha avó materna. Eu sou fruto da semeadura de alguém que eu não fazia ideia que havia sido evangélica no passado. E a minha avó, mãe do Alcides, ela foi evangélica no passado, de uma das primeiras igrejas evangélicas que existiram aqui. Então, se a minha avó, ela plantou a semente lá atrás, nós estamos colhendo agora, porque se eu estou na presença do Senhor, é porque ela plantou na minha vida. Ela rompeu com uma maldição que existia. Ela fez questão de romper com aquilo. E hoje nós já temos vivido esses frutos. Eu estou na presença do Senhor, Alcides, Júlia e tantos outros que virão, porque essa maldição foi quebrada em nome de Jesus. E hoje, queridos, você tem a chance de quebrar isso. Você tem a chance de quebrar essa maldição na sua família. Queridos, essa maldição pode não vir atrelada a doenças, a enfermidades. Não, pensem que as enfermidades podem ser fruto de qualquer outra coisa, de um mau hábito, mas pode vir através de outras coisas. Eu, por exemplo, eu sou filho de um pai que é praticamente alcoólatra, queridos. Mas quando a minha avó quebrou lá atrás, quando a minha avó semeou na minha vida, ela me fez entender, fez com que quando eu entendesse esse princípio, eu não fosse por esse caminho. Tanto é que mesmo quando eu não estava na igreja, eu não era ligado, eu não queria ter contato com bebida alcoólica, por exemplo. Queridos, e como isso é forte. Quando nós falamos de maldição hereditária, soa muito forte nas nossas vidas. Mas as práticas familiares, elas precisam ser quebradas, precisam ser modificadas. Que práticas são essas? Eu vou citar algumas simples. Alcoolismo. Quantas famílias destruídas pelo álcool. Quantas famílias destruídas por conta das drogas ilícitas. Quantos pais estão achando normal? Quantos pais estão achando normal o filho chegar bêbado, chegar drogado em casa? Misericórdia da nossa cidade, misericórdia do nosso estado. A violência familiar.
Quantas famílias destruídas porque os pais não conseguem respeitar as mães. Agressões. E por incrível que pareça, as pessoas que estão dentro de casa, elas não conseguem quebrar isso sem Jesus. Que é o mais óbvio. As pessoas, elas estão replicando isso. Elas levam para a sua vida futura. Pessoas que foram agredidas na infância, elas tendem a agredir. Pessoas que viram seus pais brigando muito, elas tendem a ser briguentas. Eu tenho visto isso na rede de educação. Tenho visto isso acontecer. Tratar de crianças, de adolescentes que por conta dos pais carregam traumas. Que por conta dos pais não conseguem desenvolver-se na escola. E imagine nas outras camadas da sociedade. Ah, como era bom que isso parasse. Como era bom que isso acabasse. E hoje você tem a chance de quebrar isso. A desobediência aos pais, a prostituição e tantas outras coisas. Mas, queridos, quando Deus me deu esse tema, a semeadura e ceifa, ela é tão importante. Porque quando a pastora Jane me ligou, eu tinha recebido o convite para ir pregar em Teotônio Vilela. E eu estava preparando a ministração. E enquanto eu estava preparando a ministração, meu telefone tocou. E era a pastora Jane ligando. E quando eu folheei, queridos, a minha agenda, porque Deus já tinha me dado uma palavra e aquilo me inquietou. E Deus me mostrou essa palavra e foi confirmando ao longo do tempo. Eu entendo, queridos, que Deus não me fez subir aqui para pregar sobre esse tema. Se você não precisasse quebrar isso agora. Se você não precisasse romper com isso agora. Queridos, entenda em nome de Jesus. A maldição hereditária, ela está aí para ser quebrada. Ela não veio para derrubar você. Ela não veio, queridos, para fazer com que você parasse. Ela veio para te fazer reconhecer aquele que é digno de honra, de louvor, de adoração. Aquele que tem poder para quebrar todas as cadeias. Aquele que tem poder para livrar-nos de todo o mal. Queridos, Deus me trouxe aqui para dizer a você que você é o escolhido da sua família. Para quebrar a maldição que existe na sua família. E você tem a oportunidade hoje em nome de Jesus. Então, deixa eu tomar água que eu estou ficando rouco. Então, queridos, de forma bem simples, nós podemos usar o exemplo de Davi e Salomão de semeadura. Porque assim como eu estou falando da semeadura negativa, também existe a semeadura positiva. E muitos têm semeado na vida dos filhos coisas boas. Muitas mães têm semeado noites de oração. Muitas mães têm semeado obediência ao Senhor. Queridos, e pode ter certeza, não se desespere. Não se desespere, porque essa colheita virá. Essa colheita virá. E aquilo que você tem plantado, queridos, na vida dos seus, eles irão semear, eles irão colher em nome de Jesus. E eu quero que você continue comigo. Nós vamos usar o exemplo de Davi e Salomão, por exemplo. Davi, ele semeou a unidade. E Salomão colheu esta unidade. Davi, ele semeou uma paz em Israel. E Salomão colheu essa paz em Israel. Davi, ele semeou alianças e o desejo de construir uma casa para Deus. E Salomão colheu essas alianças. Salomão colheu aquilo que o seu pai tinha plantado. Eu propus ao meu coração não ir para as coisas ruins que Davi plantou e que os seus filhos colheram. Porque hoje eu quero inspirar você a semear coisas boas na vida dos seus, para que eles possam colher essas coisas boas. Chega de semear coisas ruins. Chega de semear aquilo que não devemos semear na vida dos nossos filhos. Chega de semear na vida dos nossos familiares aquilo que não devemos. Agora é hora de semear aquilo que é bom, semear a paz, semear o amor, semear a unidade,
semear o desejo de estar na casa do Senhor, semear, queridos, tantas outras coisas. Nós vamos agora para um texto. Hoje nós estamos vivendo o 45º dia de jejum. Queridos, essa maravilha que foi criada no coração da nossa pastora, que foi a conferência do Espírito Santo. E essa conferência nos faz jejuar 50 dias seguidos. Queridos, como é bom viver isso. E eu tenho dito que semeadura e ceifa também é isso. Eu planto jejum e oração, e Deus me dá a palavra, Deus me dá desejo por Ele, Deus me dá vontade de estar com Ele. Então, queridos, plantar. Quando você jejua, você se torna cada vez mais parecido com Ele. E como é bom viver isso. E ao estar no 45º dia, Deus me faz trazer uma palavra sobre colheita. Uma palavra que diz que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Nós estamos há 5 dias de viver um derramar extraordinário do Espírito Santo. E eu creio em Deus, creio no poder de Jesus através do Espírito Santo, que Ele vai derramar um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Que essa conferência será diferente de todas as outras, porque o que nós estamos vivendo é diferente de todos os outros momentos. Queridos, nós estamos vivendo dias em que nós oramos 4 vezes ao dia. São dias em que nós, queridos, nos ajoelhamos no altar do Senhor e dizemos: Senhor, nós queremos mais. Jesus, nós queremos mais. Jesus, nós não queremos ouro nem prata. Nós não queremos outra coisa, nós queremos o Senhor sobre nós. Nós queremos o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós estamos há 5 dias de viver um derramar extraordinário do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo, querido, ele não vem para que eu e você subamos no púlpito para pregar. O derramar do Espírito Santo, ele não vem para que eu e você possamos estar nas redes sociais, por exemplo, mandando mensagens ou aparecendo. Mas esse derramar do Espírito Santo vem para fazer como a canção que o Juninho entoou aqui, para que ele cresça e eu diminua. O derramar do Espírito Santo, ele vem para que eu possa me afundar, para que eu possa me prostrar aos joelhos, de joelhos a Ele. E esse derramar ser, em nome de Jesus, aquilo que Ele mesmo tem preparado para nós. Então, queridos, quando eu leio esse texto de prepare-se, esse texto de Lucas 10, ele diz assim: depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70. E os enviou de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Queridos, esse texto nos ensina que Deus, assim como Ele nomeou outros 70, Ele está nos nomeando para que nós possamos ir. Para que nós possamos ir e pregar a palavra, e pregar o Evangelho. Queridos, naquele tempo, na igreja primitiva, Deus estava nomeando 70. E hoje Ele está nomeando milhares. Ele está nomeando a Igreja Batista de Luziápolis, para que nós possamos ir e pregar aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele tem falado, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Queridos, Apocalipse capítulo 19, verso 10 diz que o Espírito da profecia é o testemunho de Cristo através de nós. O Espírito da profecia está em mim e em você. E o derramar, ele irá acontecer, e nós vamos colher todas essas coisas em nome de Jesus. O versículo 2, ele diz assim: portanto lhes dizia, a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos, como isso é forte. Fica comigo aí, não sai daí não. Fica comigo, sai daí não. Como isso é forte, queridos. Quando nós nos deparamos com isso, nós aprendemos. Se nós olharmos para o texto de João 4, como nós estávamos lendo, ele diz assim: não dizeis vós, ainda 4 meses e então virá a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Queridos, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Jesus, ele está nos levantando neste tempo, porque existe uma colheita aí para ser feita, e que só eu e você podemos fazer. Não são outras pessoas, queridos, que serão levantadas nessa geração. Não serão outras pessoas que irão fazer aquilo que nós
precisamos fazer. Porque o que Ele me nomeou, o que Ele nomeou você para fazer, só nós podemos. E eu quero que você entenda em nome de Jesus, que Ele está nos dando a oportunidade de sermos participantes de um avivamento extraordinário que acontecerá neste lugar. Queridos, os campos estão brancos, os frutos estão maduros, e nós precisamos colher aquilo que foi plantado. Se você entender em nome de Jesus, entenda a lei da semeadura e ceifa. Eu vou falar assim com um orgulho gigantesco agora, com um amor que eu tive, nem pego, um amor maior que eu tive pelo meu pai, eu acho. Entenda em nome de Jesus. Se você olhar o que foi que o pastor Adevão Onofre da Silva fez sobre este lugar, você vai entender que a palavra neste tempo, ela vem para mim, para você. Porque quando um planta, o outro precisa colher. Quando um planta, o outro precisa colher. Então, se você olhar tudo aquilo que foi plantado no outro tempo, tudo aquilo que foi falado sobre esta terra, é tempo de nós colhermos. É tempo de nós agora colhermos em nome de Jesus. Entenda, entenda. A palavra nos ensina em João 15 que nós precisamos estar ligados na videira. Queridos, eu não conheci outro homem sobre esta terra que esteve tão ligado na videira como este homem. Queridos, eu falo isso com um orgulho gigantesco, porque eu sou fruto do seu ministério. Eu sou fruto daquilo que ele plantou sobre esta terra. Queridos, enquanto a minha avó lá atrás plantou uma semente, ele veio e regou com uma oração. Ele regou, queridos, com jejuns. Ele regou com aconselhamento. Ele regou, queridos, para que um dia eu pudesse fazer aquilo que Jesus fez. Um dia eu pudesse fazer aquilo que Ele fez. Ser um imitador dEle como Ele foi de Cristo. Queridos, como é forte isso. Como é forte isso. Quando nós falamos de não deixar um legado morrer, eu quero ser um desses que não vai deixar, queridos, o legado deste homem morrer. Porque eu quero ser, queridos, aquele que vai perpetuar aquilo que Ele mesmo nos ensinou. E Ele nos dizia, queridos, quando Ele foi para Fortaleza, que voltou, Ele já pregava isso. Mas quando Ele entendeu que essa era a estratégia, Ele nos dizia: ide, pregai o Evangelho. Ide, pregai o Evangelho. Pregai a toda criatura, de batizando, batiza-os, pregue o Evangelho. Ele sempre nos dizia, ele recitava Mateus 28:19 o tempo inteiro, porque ele entendia que os campos estavam brancos e que nós precisávamos colher, queridos. Então esse ministério, ele não foi outra coisa senão, queridos, quando ele colheu muitos frutos do que ele semeou. Mas existem muitos outros frutos para serem colhidos, e que eu e você vamos ser os canais utilizados para colher esses frutos. Queridos, como eu me sinto desafiado por Deus. Como eu me sinto desafiado por Deus a pregar a palavra. Deus sabe daquilo que Ele mesmo precisou tratar comigo e continua tratando todos esses dias. Queridos, Deus sabe, mas Deus tem me levantado neste tempo e eu não posso, queridos, retroceder. Eu não posso. Domingo foi pregada uma palavra aqui sobre perseverar. Perseverar, porque nós não somos desses que retrocedem. Nós somos dos que prosseguem, dos que pregam, dos que vivem. Nós somos aqueles que irão fazer, que irão colher tudo aquilo que está sendo preparado. Queridos, quando eu entendo que ele estava ligado na videira, quando eu entendo que aquilo que eu tenho semeado é bom, eu entendo que após a semente plantada, ela vai frutificar. Queridos, entendem em nome de Jesus. Uma vez a semente plantada, ela vai frutificar. Queridos, eu não estou falando que você vai colher. Eu não estou lhe dando uma garantia. Mas eu estou te dizendo nesta noite que aquilo que você plantou, aquilo que você semeou, será colhido. Queridos, e quando nós entendemos isso, nós aprendemos um princípio que está lá em Isaías. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 11. Nós entendemos algo extraordinário, queridos. Porque ele diz assim, ele começa dizendo: porque como a chuva cai a neve desde os céus
e não retornam àquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Aí o versículo 11, querido, ele diz assim: assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Queridos, entendem em nome de Jesus. Quando nós nos comprometemos a semear na vida de alguém, através da palavra de Deus, queridos, a colheita é certa. A colheita é certa. Não adianta, querido, nós ficarmos pensando, andando de um lado para o outro, preocupados, porque Ele nos garante que a colheita é certa, que na hora certa Ele irá nos dar a colheita. Queridos, em nome de Jesus, entenda isso. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. E você é o ceifeiro que vai colher esses frutos. Entenda em nome de Jesus. Entenda em nome de Jesus. Queridos, eu quero declarar sobre a sua vida fome e sede da palavra do Senhor. Querido, eu profetizo sobre você agora semente bendita da palavra. Queridos, creia em nome de Jesus. Deixe essa palavra germinar no seu coração, porque na hora certa ela irá, queridos, ela irá germinar, ela irá aquecer, e você irá viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Queridos, em nome de Jesus, entendam. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. E nós precisamos colher esses frutos. Nós precisamos colher esses frutos. Queridos, você já parou para pensar que neste tempo de pandemia já morreram mais de 1 milhão de pessoas? Você tem noção de quantas pessoas morreram sem Jesus nesse período? Você tem noção de quantas pessoas morreram sem ao menos ouvir o nome de Jesus ser pronunciado? Talvez, queridos, essas pessoas estivessem esperando por mim, por você. Talvez essas pessoas estivessem prontas para a colheita, esperando só eu e você falar de Jesus para que ela pudesse ser colhida. E nós não fizemos isso. Nós nos escondemos. Nós fizemos tantas outras coisas, gastamos tanto tempo com tantas outras coisas, e esquecemos de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é ir e pregar o Evangelho. Queridos, em nome de Jesus, entenda isso. Quando Deus diz que os campos estão brancos, é porque chegou a hora de nós vivermos todas essas coisas. Se nós compararmos a palavra de Lucas 10, que os campos estão prontos, com a palavra de João 4,37, nós vamos entender que os campos estão prontos porque outros semearam, e que nós precisamos trabalhar neste campo em nome de Jesus. Queridos, entenda, e eu quero desafiar você em nome de Jesus. Eu quero desafiar você, querido, que tem entendido esse princípio, que tem entendido que pregar a palavra, que falar sobre Jesus é aquilo que as pessoas precisam. Em tempos, queridos, em que as pessoas sofrerão após pandemia, em tempo que as pessoas não saberão de repente aquilo que irá acontecer com elas, nós temos uma garantia chamada Jesus de Nazaré. Nós temos uma garantia que na vida ou na morte Ele é maior que tudo. Nós temos uma garantia que inspirou Paulo a escrever: quer vivamos, quer morramos, vivamos para Cristo. Nós temos uma garantia, queridos, que com pandemia ou sem pandemia nós vamos adorar. Nós não vamos deixar de vir à casa do Senhor, nós não vamos deixar de proclamar a palavra dEle. Em tempos de pandemia ou sem pandemia, nós vamos continuar pregando a palavra. Queridos, em nome de Jesus, entenda isso. E você que entende esse princípio, você que entende esse princípio de semeadura, você precisa começar a colher aquilo que você tem plantado. Eu aprendi outro dia que Deus, Isaías 55, quando Deus fala através do profeta, Ele está nos mostrando que Ele se compromete com a palavra dEle. E toda vez que nós falamos, queridos, da palavra dEle, Ele se compromete com isso. Queridos, e agora estou lançando sobre a sua vida
Não a palavra do pregador, não a palavra do João Paulo, mas a palavra de Deus. Queridos, os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Muitos são os frutos. Muitos são os frutos, mas poucos são os ceifeiros. Mas eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que você será um dos ceifeiros, que verá a colheita bendita do Senhor que virá sobre este lugar. Queridos, nós estamos profetizando que após a pandemia, queridos, nós vamos viver algo extraordinário neste lugar. Não, queridos, porque nós somos melhores do que outras pessoas, mas porque aquilo que nós temos semeado, nós vamos colher em nome de Jesus. Queridos, chegará um tempo, eu não me canso de repetir isso, porque eu aprendi com o meu pastor essas coisas. E ele plantou muitas vezes isso sobre este altar. Queridos, haverá um tempo que nós vamos precisar fazer 2, 3, 4 cultos nesta igreja, porque as pessoas de Luziápolis, elas irão me entender que existe um Deus que é maior do que tudo, que é maior do que todos, e que a esperança delas, queridos, não estará em homens, não estará em cargos, não estará, queridos, em nada, estará no Senhor Jesus. Querido, esta semente bendita, ela foi plantada sobre este altar, e é tempo de nós colhermos essa semente em nome de Jesus. Queridos, entendem em nome de Jesus. O meu pastor, em outro ano aqui, ele profetizou sobre este altar, que ele não queria as 23 mil pessoas de Luziápolis dentro desta igreja. Ele queria apenas 10 mil. E que as outras 13 pudessem se dividir nas outras igrejas. Ele queria apenas 10 mil. E eu hoje, querido, em nome de Jesus, mais uma vez eu tomo posse dessa palavra. E declaro sobre a sua vida, que no seu coração tenha um desejo, uma vontade, um anseio insaciável de pregar a palavra, de colher esses frutos, de viver aquilo que Ele mesmo colocou sobre a sua vida. Queridos, entendem em nome de Jesus, nós vamos viver algo extraordinário. Nós vamos viver algo extraordinário. Queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é tempo de colheita, é tempo de colheita, é tempo de colheita. Queridos, entendam isso. Comece a orar. Comece a pedir a Deus por almas. Comece a pedir a Deus por vidas. Comece a pedir a Deus, porque essas vidas, elas virão. Comece a pedir, queridos, que Ele aumente a fome, a sua sede por Jesus, porque chegará um tempo em que você irá pregar a palavra. Chegará um tempo em que você precisará abrir sua boca, queridos, e declarar que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Você vai precisar declarar, queridos, não só com as suas palavras, mas também com a sua vida, que Ele é o dono de tudo e de todos. Queridos, em nome de Jesus, vai chegar um tempo em que nós vamos precisar, queridos, que nós vamos precisar cada dia mais estarmos ligados na videira, porque chegará um tempo em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é o Senhor. Queridos, você está preparado para esse tempo? Você viu a festa que teve hoje no céu? Você viu os relâmpagos hoje? Você viu o barulho dos céus hoje? Queridos, isso eu não consigo pensar em outra coisa. Eu não consigo pensar em outra coisa senão uma volta de Jesus, senão aquilo que Jesus vai fazer aqui neste tempo, nesse agora. Queridos, eu não consigo pensar em outra coisa senão nessa festa que haverá no céu quando essa colheita bendita estiver acontecendo. Queridos, eu não consigo pensar em outra coisa, que hoje mesmo haverá festa no céu porque você entregará sua vida a Jesus. Queridos, eu não consigo pensar em outra coisa, porque quando essa colheita começar, queridos, todos ficarão espantados. Nós temos orado sobre o estado de Alagoas, nós temos declarado que haverá um avivamento extraordinário sobre Alagoas. Tantos outros são frutos dessa forma, mas agora chegou nossa vez de semear. Chegou nossa vez, queridos, de agora plantar na vida de outros. João, como nós podemos fazer isso? Anote aí, queridos, 2 pontos bem simples. Primeiro, viva o Evangelho e permaneça. Queridos, viva o Evangelho e permaneça. Queridos, essa palavra permanecer
ela muitos dias tem assim batido no meu coração, ela tem martelado a minha cabeça, porque eu sempre fui um jovem muito inconstante. Eu sempre fui um jovem que por muitas vezes trocou Jesus por tantas outras coisas, e nunca tinha me atentado para essa palavra permanecer. Queridos, Jesus, Ele está nos garantindo que se nós permanecermos nele, nós vamos frutificar. Jesus está nos garantindo que se nós permanecermos nele, a colheita é certa. Jesus está nos garantindo, queridos, através de João capítulo 15, que Ele é a videira verdadeira, que Ele nos limpa, que Ele nos faz, em nome de Jesus, fazer tudo aquilo que Ele quer que nós façamos sobre a terra. E Ele, ao longo do livro do Evangelho de João, Ele ainda nos garante que nós iremos fazer coisas extraordinárias, maiores do que a que Ele mesmo fez. Ageu capítulo 2, no versículo 9, diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Querido, se a igreja primitiva viveu Paulo pregando como a sombra, se a igreja primitiva viveu Pedro curando com apenas uma palavra, nós vamos viver coisas mais extraordinárias que isso. Quando nós entendermos que o que nós precisamos fazer é permanecer. Nós vamos viver coisas extraordinárias quando nós entendermos que se nós estivermos ligados na videira, Ele mesmo nos fará frutificar não a 10, não a 20, não a 30, mas a 100 por um. Queridos, entendem em nome de Jesus. A primeira coisa é: viva o Evangelho e permaneça, porque Ele é a videira. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Aliás, porque aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A segunda coisa, queridos, é algo que muita gente tem vontade de fazer, e outra parcela tem muito medo de fazer, que é pregar o Evangelho. João, por que você colocou primeiro viver e depois pregar? Porque quando nós vivemos o Evangelho, nós pregamos sem falar nenhuma palavra. Você tem noção do que é você pregar a palavra de Deus sem abrir a sua boca? Pelo simples fato de viver aquilo que o Senhor Jesus programou para a sua vida. Para viver aquilo que o Senhor Jesus colocou para que você pudesse viver. Queridos, eu entendo que quando vivo o Evangelho, pregar se torna muito fácil. Queridos, viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Porque talvez, como diria outro pregador, talvez você seja a Bíblia você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Porque aí quando você for pregar, as pessoas dirão: não, é possível. É possível viver isso. Porque ele vive. Porque ela vive. Então viva o Evangelho e pregue o Evangelho. Porque viver, queridos, viver o Evangelho é mais importante do que pregar. Se pregar é importante, viver ainda é mais importante que isso. Porque quando eu vivo, eu não estou pregando para outros com palavras, mas eu estou pregando para outros com atitudes. Então, queridos, em nome de Jesus, entenda isso. E quando você pregar o Evangelho, lembre-se daquilo que Jesus, Ele se compromete com uma palavra dEle que sai das nossas bocas. Com isso nós aprendemos que nós não podemos ser imediatistas. Aprenda isso. Aprenda isso. Nós não podemos ser imediatistas. Nós precisamos crer que ao semear nós estamos semeando em boa terra. E que a palavra do Senhor, uma vez semeada, ela não volta vazia, ela vai germinar. Mas não vai ser no tempo que eu quero que ela germine, mas vai ser no tempo do próprio Deus. Nós vivemos uma geração muito entediada, uma geração tão imediatista que ao viver 2 dias de isolamento, ela já diz: eu não aguento mais, eu preciso sair, eu não aguento mais, eu não quero ficar em casa mais, porque eu não aguento mais e preciso fazer alguma coisa. Mas, queridos, fuja do imediatismo. Lembre-se daquilo que nós falamos. Nós somos frutos da colheita de outra pessoa. Então, ao semear, lembre-se que você não foi germinado, você não foi plantado e logo colhido. Você foi plantado. Alguém semeou na sua vida e veio regando até que você germinou. Lembre-se disso.
que hoje nós vamos colher, queridos. Eu não estou dizendo que talvez nós vamos colher, queridos. Eu estou declarando em nome de Jesus, profetizando sobre Luziápolis, profetizando sobre esse ministério, que nós vamos colher, queridos, porque alguém lá atrás semeou. E nós vamos continuar colhendo, porque eu e você vamos continuar semeando em nome de Jesus. Queridos, entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. Agora, Du, eu queria que colocasse o tema. Tá sem data, show. O tema da palavra foi: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Queridos, esse foi um ditado popular que eu aprendi com uma filha desta casa, com a minha coordenadora, Sônia Rocha. E ela me dizia sempre assim, porque eu sempre fui muito apressado. Fui muito assim, né, de querer resolver as coisas no ímpeto, de querer logo, quando eu queria, tinha que acontecer. Então ela me ensinou um princípio fantástico através desse ditado popular. E ela dizia assim: João, entenda, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. E eu ficava: Sônia, como se quem planta colhe? Se as pessoas nos ensinam que quem semeia, uma hora vai colher. Como esse ditado pode ser verdade? E ela foi aos poucos colocando isso na minha cabeça, até o dia em que ela me explicou. E ela disse: João, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque pense comigo, uma tâmara, uma tamareira, ela leva em torno de 100 anos para colocar um fruto. Então pensem comigo, se alguém que ao nascer plantar uma tâmara no primeiro dia do nascimento dela, geralmente após 100 anos viria o primeiro fruto. Então imagina a fé de alguém que ao plantar um fruto como esse, crê que lá na frente vai colher. Só que aí eu aprendi outro princípio, que não é a fé de alguém que plantou e sabe que vai colher, mas é a fé de alguém que plantou, que mesmo sem saber se vai colher, ela continua semeando, para que essa semente possa se perpetuar e alguém possa no futuro colher isso. Você tem noção do tamanho da fé de alguém que ao olhar para uma semente que vai demorar 100 anos para germinar, ela mesma assim planta, para que outra pessoa possa colher. Então, queridos, ao olhar para a palavra de João 4, eu entendo que um é o que semeia, o outro é o que ceifa. E isso não é um princípio humano. Lembre-se disso. Eu não estou aqui dizendo que aquilo que você plantar, você não vai colher. Queridos, a palavra de Deus é clara. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Aqui de Deus não se zomba, e aquele que plantar certamente ceifará. Queridos, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de um princípio que vai além disso. Porque esta palavra, ela nos leva à libertinagem de pessoas que querem plantar coisas na carne. Essas que plantam na carne vão colher na carne. Nós estamos falando, queridos, de uma colheita espiritual. De uma colheita, queridos, que os frutos vão muito além de libertinagem. Frutos, queridos, que vão ter a oportunidade de, ao conhecer Jesus, ter a vida eterna. Nós estamos tratando, queridos, de um fruto que quando você semear lá atrás, que quando alguém colher, seja através de uma célula, seja através, queridos, de um culto, outras pessoas vão poder, em nome de Jesus, declarar: nossa, lá atrás alguém semeou na minha vida. Lá atrás alguém semeou e hoje você pode estar colhendo. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Eu quero que você agora fique de pé aí na sua casa, se você quiser, se ajoelhe. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Lembre-se desse ditado, não se esqueça: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque essa fruta, ela demora muito tempo para germinar. Mas nem por isso eu preciso deixar de semear. Não é por isso que eu vou parar de semear. Quando eu falo não seja imediatista, é porque muita gente tem semeado, querido, é verdade, na vida dos esposos, dos filhos, das esposas, e não ver o fruto chegando, não ver esse fruto vindo, e às vezes se desespera, e às vezes parece que nada acontece, continua pregando, continua vivendo, e parece que as coisas não acontecem. É por isso que nós não podemos ser imediatistas, porque na hora certa esse fruto irá germinar. Agora o que nós precisamos aprender é que não podemos parar de semear
semeie na vida de todos aqueles que são seus, em nome de Jesus.